Esta série de videoaulas é resultado de cursos oferecidos pelo Centro Indígena de Estudos e Pesquisas CINEP, em parceria com a Universidade de Brasília, LACED Museu Nacional e Instituto Internacional de Educação IEB, voltado às lideranças indígenas para sua qualificação nos processos de participação e intervenção nos espaços de políticas públicas e na relação com o Estado brasileiro. É uma iniciativa pioneira e relevante porque busca não apenas a qualificação das lideranças na vanguarda da luta, mas principalmente os jovens líderes que estão se formando nas universidades e que precisam contribuir para fortalecer a luta de suas comunidades, de suas organizações em defesa dos direitos coletivos dos povos indígenas. Há um número crescente de estudantes indígenas nos cursos de ensino superior e as atividades de sala de aula elas não têm condições de dar conta do horizonte de saberes necessários à inserção desses indígenas depois, tanto no mercado de trabalho mais formal, mais usual, quanto no retorno para as suas aldeias. E também numa outra dimensão, que é talvez a partir dos últimos 10 anos, o que a gente vê é uma crescente participação das lideranças indígenas em instâncias estatais. E se há um sucesso na produção de políticas públicas por essas lideranças na sua atuação, ainda há muito a que ser feito para que essas políticas públicas resultem em alteração da realidade da vida cotidiana dos povos indígenas no Brasil. A presente série de videoaulas procura tratar a relação entre povos indígenas e Estado no Brasil. Para isso, aborda conceitos fundamentais, como o próprio conceito do Estado, conceitos relativos aos direitos, em geral, da cidadania, e em especial aos direitos indígenas, recuperando a história das relações entre povos indígenas e Estado do ângulo da tutela e da sua superação. Procura ainda mapear as políticas públicas atuais e como elas têm incidido e se relacionado com as populações indígenas. Da tutela à participação, todos esses temas estão elencados nesta série. A gente está tratando aqui, basicamente, vou tentar enfocar a questão dos conselhos, do controle social, explorando aí quais são as regras para funcionamento desses comitês, desses conselhos. A primeiro é a percepção dos conselhos como espaço de legitimação de políticas públicas via convite para participação de organizações indígenas e até de lideranças individuais. O que significa isso? O que está se querendo dizer? Que o Estado formula políticas, formula propostas e, às vezes, chama o movimento indígena mais no sentido de validar, de dizer, olha, está aqui, é isso aqui, e a gente quer a presença do representante ou dos representantes indígenas para levar à frente essa proposta. Então, é mais no sentido de legitimação. E aí tem um incômodo da parte do movimento indígena de estar apenas servindo como elemento legitimador. E o governo depois pode dizer, não, está vendo, a gente está trazendo a participação dos representantes indígenas, então isso aqui é uma coisa que está acordada com o movimento indígena e muitas vezes não é bem assim. Então, existe um incômodo relacionado a isso. Em segundo lugar, a questão do representante, Então, participação em conselho está sempre lidando com a questão do representante, já que não é a população indígena que participa do conselho, não é o povo indígena como um todo, não é a organização indígena como um todo, a associação ou outra organização, mas o representante dessa instituição que se faz presente no conselho e que ocupam a vaga, Então, aí tem outro incômodo, Para que serve o representante?
né? Qual é o critério de escolha do representante e o que o representante vai discutir no conselho. É o problema da representação, né? E a gente vai depois retomar isso também. Um terceiro incômodo, né? A imposição de modelo dos brancos aos indígenas. Quer dizer, essa história de conselho, de comitê, de conferência, ela é uma coisa da estrutura formal da sociedade não indígena, e os indígenas estão sendo convidados e clamados e levados a participar desse espaço, que não é uma coisa que o próprio movimento indígena elaborou e propôs e lutou para conseguir, né? Então tem essa dificuldade aí. A possibilidade, em termos de potencial, né, a possibilidade do movimento indígena se apropriar desses espaços, né, também tem essa percepção de que o Estado abre alguns espaços de participação onde o movimento indígena pode se fazer presente, e esses espaços podem ser ocupados, e existe um potencial aí de fazer valer as demandas da população indígena através desses espaços. O controle social, a gente vai ver amanhã de novo, o Verdun vai estar tratando dessa questão do controle orçamentário, né? Então ali o dilema do controle social e a pergunta, né? Os indígenas controlam o governo ou o governo é que controla os indígenas? Então, esses espaços como comitês, como conselhos, eles são normalmente tidos como espaço de controle social, onde os indígenas, as organizações indígenas, têm a possibilidade de controlar o que o Estado está fazendo e se ele está fazendo exatamente aquilo que foi acordado anteriormente, aquilo que está dizendo na legislação, né? Mas, por outro lado, tem a percepção de que, mas isso também é um mecanismo do Estado controlar as organizações, né? Que está trazendo as organizações para junto do Estado, e muitas vezes representam uma certa domesticação, um controle difuso indireto sobre essas organizações através dos seus representantes que têm presença no Conselho, né? Então esse é um incômodo também. Além disso, a participação sem articulação. Às vezes tem um representante que ocupa uma vaga no Conselho, mas ele não tem articulação com o resto do movimento indígena. E se torna uma representação isolada, né? E desarticulada. Então é outro incômodo. A necessidade de indicações da base do movimento, né? Muitas vezes se abre uma vaga em conselho, mas essa vaga acaba sendo ocupada pela cúpula do movimento indígena e não pela base. Então tem essa discussão aí de quem é que deve ocupar as vagas no conselho, e quem indica os representantes, né? Se são as organizações mais confederadas ou se são as organizações de base. Esse dilema aí que está presente também. Alguns espaços foram reivindicados pelo movimento. Então, aí de novo, né, a gente entra aí na discussão da possibilidade do movimento ocupar esses espaços e lutar para ocupar esses espaços. Então, alguns desses espaços foram demandas do próprio movimento, né? O Estado efetivou essa demanda e abriu aí as vagas para a representação indígena. E agora o movimento se vê com um problema na mão, que é manter a representação funcionando e operando dentro de uma estrutura que é uma estrutura basicamente criada pelo Estado, que são os conselhos, né? O que mais? A necessidade de uma plataforma de políticas por parte do movimento. Aí aquela discussão que a gente viu, né? As políticas indigenistas distribuídas por 14 ministérios. E aí isso gera uma dificuldade muito grande do movimento indígena dialogar com esses 14 ministérios, né? E, ao mesmo tempo, a dificuldade do movimento indígena ter a sua proposta para as políticas públicas, né? E não apenas ir atrás do que o Estado está fazendo, mas ser mais propositivo em termos do que são as políticas públicas mais importantes para o movimento indígena.
Que mais? Outro incômodo, né? Como fica a via parlamentar, que é outra forma de participação institucional também. A gente está falando aí da ocupação de espaço no Conselho, nas conferências, participação de instâncias, né, como grupo de trabalho, como comissões, etc., de negociação direta e interface com o Estado. Mas tem uma outra via, que é a via parlamentar, que é a via Câmara dos Vereadores, que é a via Assembleia Legislativa, que é a via Congresso Nacional. Então, num dado momento aí da história recente do Brasil, se discutiu muito que a participação se daria cada vez mais através desses espaços, como conselho, como conferências, espaços públicos, etc., né? E, ao mesmo tempo, existe a percepção de que é preciso também ocupar as instâncias parlamentares, os cargos eletivos, né? Eleger prefeito, vereador, eleger deputados, eleger governadores, etc. Então, como é que fica essas duas frentes de participação, né? E aí nós vamos ver ao longo da discussão da agora de manhã que, às vezes, essas coisas ficam muito confusas, né? Se trabalha na representação de pessoas do movimento indígena dentro dos conselhos, mas existe uma outra via, que é a representação no parlamento, que é a representação no Congresso, que é a representação na Câmara dos Vereadores. Então é interessante o movimento indígena refletir sobre essas duas possibilidades de representação, né? Espaços pautados pelo governo, quer dizer, outro incômodo, né? Normalmente esses espaços, como conselhos, como conferências, por exemplo, o governo é quem pauta, é o governo é quem define como é que vai funcionar, quais são os temas que vão ser tratados, né? E aí a gente vai retomar também esse problema ao longo da manhã. E, por fim, uma coisa que estava, pelo menos no documento, né, como uma proposta recente, que é a proposta de criação da Comissão Nacional de Políticas Indigenistas. E, a princípio, o governo lançou isso como um espaço que seria consultivo. A gente vai ver depois as implicações de ser consultivo ou de ser deliberativo, né? E a demanda do movimento indígena é que ele seja um espaço deliberativo. Então, qual que é a diferença entre consultivo e deliberativo? Quais as implicações desses dois formatos, né? E mais uma vez, aí a gente está lidando com um espaço que, de alguma forma, o movimento indígena tem interesse em atuar, né? Pelo menos está manifestado aqui de que há um interesse em se fazer presente nessa comissão de políticas indigenistas. Então, mais uma vez, a gente fica com aquele dilema, né? Por um lado, a gente reconhece o poder preponderante do Estado na criação desses espaços, mas, por outro, o movimento indígena também reivindica que esses espaços sejam criados, né? Agora, há, com certeza, discrepância na percepção de qual o caráter desses espaços e como é que vai se dar a participação nesse espaço. E aqui a gente entra agora numa discussão um pouco mais conceitual, né, deixando um pouco, passando aquela parte ali que são as percepções do próprio movimento indígena, né, e entrando um pouco nos conceitos do que é participação, democracia, né, esses conceitos que emergem a partir principalmente da Constituição de 1988. Então, nós vamos ver que os dilemas todos relacionados à participação em conselho, participação em conferência, consulta, eleição, democracia direta, democracia representativa, etc., tem a ver com esse processo de democratização do Brasil. Ali o primeiro ponto que eu gostaria de enfatizar é que a participação, democracia, controle social não são conceitos com igual significado para diferentes atores sociais. O que quer dizer isso? Que o que muitas vezes o governo ou o Estado chama de participação é uma coisa, e aquilo que o movimento social, o movimento indígena e outros movimentos chamam de participação é outra. Então existem diferentes tipos de participação, diferentes entendimentos do que é a participação. Então, às vezes eu estou aqui falando de um tipo de participação,
mas a pessoa que está me ouvindo está entendendo que essa participação é outra coisa, né? E esse desentendimento também ocorre na relação com o Estado, principalmente, inclusive. Então, a demanda, por exemplo, que o movimento indígena faz de participação dentro da Comissão de Políticas Indigenistas, né? Ela com certeza é uma demanda que representa um entendimento diferente do qual que é o entendimento do Estado sobre participação. E a gente vai ver um pouco os vários tipos possíveis de participação e os vários entendimentos e até as nuances que existem por trás da ideia de participação, de representação, etc. No Brasil, nós passamos então no processo aí de democratização recente, né? A gente chama recente porque tem algumas décadas, né, que esse processo se iniciou e não está acabado, quer dizer, ele continua, é sempre um desafio, né? Nós passamos de uma situação de participação reprimida, onde o Estado não queria participação e não aceitava a participação, a manifestação, a mobilização social, para uma situação em que a participação ela é reconhecida como um valor importante, ela é reconhecida e ela é até institucionalizada. O Estado cria as próprias regras para que a participação ocorra, em alguns casos até convida o movimento social a participar. A gente vai ver que tem nuances aí também, tem alguns dilemas em relação a isso. E aí fica a pergunta, mas qual participação? Porque tem aquela participação que é só a presença do representante dentro do espaço, como nós vimos, que é mais para legitimar ou para dizer que o Estado está aberto a ouvir as argumentações do movimento indígena, mas não necessariamente vai incorporar isso, né? A gente tem então esse dilema aí da participação, né? A questão da representação, etc., né? Mas um fato marcante é que nós temos, a partir da década de 80, 88, etc., a participação como um instrumento-chave, um instrumento muito importante para a defesa de direitos, a participação direta. E aí está chamando, inclusive, aquela participação de mobilização, de realização de manifestações, de pressão, né? Essa participação ela tem sido efetiva, ela tem surtido efeito. E muitas das conquistas do movimento indígena deve-se a essa mobilização, né? Então, a participação ela é mais complexa, ela é mais abrangente do que simplesmente conselho e definição de representantes. Ela é mais ampla do que isso, né? Existe uma percepção também de que a democracia representativa, quer dizer, a eleição de representantes, a eleição de vereador, deputado, prefeito, governador, etc., ela é insuficiente, ela não garante a efetividade dos direitos conquistados. Depois nós vamos ver por que isso acontece, né? E não sendo suficiente esse modelo de democracia representativa, que outros meios a sociedade dispõe para participar, para controlar, para garantir a sua atuação dentro das políticas, né? E aí então surgem as alternativas, surgem os mecanismos de participação. O conselho, as conferências, os comitês, né? Os fóruns, o orçamento participativo, são mecanismos criados para complementar o modelo de democracia representativa. E isso foi trabalhado na Constituição de 88, a Constituição já vem um pouco com esse arcabouço, mas hoje se considera que esses outros mecanismos de participação, como os conselhos, por exemplo, eles são precariamente formulados enquanto marco legal. Então existe muita discrepância, mal entendido, não existe um entendimento muito claro na sociedade de como deve operar um conselho, a discussão de se o conselho é deliberativo ou consultivo, isso não está muito amarrado na legislação. A própria questão da paridade entre sociedade civil e Estado,
que é falada em todo o Conselho, mas que na prática ela não opera, né? Que a sociedade tem que ter 50% dos representantes e o Estado os outros 50%. Na prática isso vai variar muito e vai ter situações em que o Estado é que realmente predomina, né? No Conselho. Então o marco legal, a legislação, ela não afinou ainda essas questões dos mecanismos de participação. O próprio orçamento participativo, né, é um exemplo disso, quer dizer, não existe uma regulamentação refinada de como se deve proceder um orçamento participativo, né? Então, são precariedades ainda do marco legal, que mostra que essa coisa não tá definida ainda, é uma tendência, mas que ainda há muita disputa a ser feita na definição do marco legal. Então, existe aquela insuficiência da democracia, uma percepção de que a democracia representativa ela não é suficiente, quer dizer, a gente precisa avançar para outros mecanismos de gestão da sociedade, né? E a demanda da sociedade de participar também na gestão da coisa pública, na gestão das políticas públicas, na gestão do orçamento, na gestão das ações que o Estado implementa, e também participar do controle social, como se diz, né? Quer dizer, controlar o que é que o Estado está fazendo com o nosso dinheiro, né? Com o dinheiro público, né? Então, essa questão da cogestão e do controle também está muito ligado à atuação dos conselhos. Nós vamos ver na frente que, em muitos casos, o conselho ele tem muito mais uma lógica de controle, simplesmente, do que propriamente de gestão. A gestão é o Estado que faz, né, e o conselho pode simplesmente controlar, saber se foi aplicado, se não foi, mas ele fazer a gestão é algo mais complicado, até porque ele não detém o orçamento, né? Como ele colocou, quem está sentado em cima do orçamento é o executivo, né? Então, fica muito complicado você não ter o orçamento e fazer a gestão, quer dizer, o negócio meio... Como é que você gere um dinheiro que não é seu, que você não tem controle? É um negócio meio complicado, né? Existe, então, em quase todas as análises, os estudos que se fazem sobre participação, conselho, espaço público, etc., a possibilidade de ampliação e aprimoramento da democracia. Quer dizer, a ideia de que a democracia que a gente tem no Brasil, ela não está acabada, e que ela tem ainda um longo caminho a ser percorrido, né, para que direitos relacionados à participação democrática sejam tornados efetivos, né, sejam algo real que acontece, que a sociedade consegue implementar, né. Esses vários problemas relacionados a conselho, a participação, a conferência, né, a própria atuação de representantes, eleitos ou não, né, essas questões todas e esses problemas demonstram que o nosso modelo democrático ainda tem muito o que caminhar, né. Outra questão é que, de alguma forma, a gente pode dizer que existe uma certa permeabilidade do Estado para algumas questões e menos permeabilidade para outras. Por exemplo, se você pegar a agenda do PAC, né, o Programa de Aceleração do Crescimento, essa agenda está fechada e ela é impermeável, vamos dizer assim. Por mais que você bata, que tente discutir, mas isso aí não tem conselho que discuta isso. É uma coisa que já está, é um monolítico, né, dentro da proposta do governo federal, etc. Agora, existem outras questões que o Estado é mais permeável, que são questões que não estão devidamente amarradas dentro da política estatal, né? Então, na área de educação, por exemplo, você tem algumas possibilidades de influenciar, na área de saúde, etc. Tem algumas áreas que o Estado é mais aberto a essa participação do que outras, né? Então, o ideal é que fosse mais aberto em todas as áreas, mas a gente sabe que tem a área de defesa, por exemplo, segurança nacional, isso aí é uma coisa completamente fechada que não tem participação que dê conta de discutir, né?
Bom, outro fator é a relação entre esse aumento dos canais de participação, que a gente assiste, né, de algumas décadas para cá, abertura, né, do Estado à participação de grupos sociais, de representantes da sociedade civil, e a relação disso com a descentralização. A gente estava até comentando aqui no início, né, a gente teve na década de 90, especialmente no início da década de 90, um intenso processo de descentralização da gestão pública. O que é essa descentralização? É a transferência de responsabilidades e até de orçamento, né, do governo central para as instâncias inferiores de gestão do Estado. O governo municipal, o governo estadual, em alguns casos até descentralização para instituições não estatais, até a terceirização, como diz, os acordos da FUNASA com organizações, com ONGs e organizações indígenas, é um tipo de descentralização e terceirização, né? Quer dizer, aquilo que antes era uma responsabilidade do Estado, o próprio Estado toma a iniciativa de repassar isso para outras instâncias, que não do seu controle direto, né? E aí repassa para uma ONG, repassa a execução para uma organização indígena, com todos os problemas que a gente viu, que a gente vê, né, relacionado a esses contratos de organizações indígenas com a FUNASA. Então, esse modelo do repasse de responsabilidade, ele também veio junto dessa onda aí da democratização brasileira e tem muito a ver com a ideia de, o pessoal até ficou muito em voga na época, né, a ideia do Estado mínimo. Quer dizer, o Estado vai passando as suas atribuições para outros entes, né, ou dos níveis estadual, federal, ou até para instituições públicas e até privadas, né? Tem aí a história da parceria público-privada, né, dos contratos de terceirização e de prestação de serviços. Tem muitas instituições públicas que funcionam mais com contratos de terceirização. Você chega lá, você não encontra, é difícil encontrar até o servidor público concursado, você encontra um terceirizado. Então, o que acontece? Qual é a mensagem que fica disso tudo, né? A gente estava falando ali da descentralização, o Estado que se torna mais permeável em algumas áreas e mais fechado em outras, né? E essa questão do como é que fica o Conselho nessa história toda e a participação do Conselho, né? A angústia do nosso amigo ali do Mato Grosso, né? E aí, de tudo isso que a gente falou, qual que é a mensagem que a gente pode, assim, assegurar agora nesse final, antes do intervalo? Que a participação, ela é muito mais ampla do que simplesmente a presença num conselho. Então, a gente não dá para investir toda a nossa energia na garantia de um assento no conselho, porque existem muitos outros canais de participação e de luta política a ser feito fora dos conselhos, inclusive na esfera da disputa de poder partidário, parlamentar, etc. Então é importante que a gente visualize a questão da participação de uma maneira mais ampla, onde a presença no conselho é uma forma possível, viável, para ter acesso à informação, para fazer a disputa ali no município, a disputa com os grupos políticos que tentam controlar aquele recurso e aquela política, né? Mas não é a única, existem outros mecanismos que podem e devem ser explorados, né? Em algumas situações, aí vai da tática e vai da estratégia do movimento, né? Em algumas situações, o conselho abriu uma possibilidade e aí vale a pena jogar energia no conselho e tentar explorar aquela oportunidade. Em outras, talvez o canal não seja bater de frente no conselho, seja buscar uma via de participação, de pressão, de negociação fora do conselho, né? Talvez aí via ministério, né, e tentar influenciar esse processo via parlamentar, né? Então, é para a gente ver a complexidade do que é a participação. Tá certo? Agora, você imagina, além dessa coisa toda do interesse dos grupos, por exemplo, MDB, etc., muitas vezes você tem também o interesse corporativo, né? Por exemplo, se você falar para os
funcionários da FUNASA, os servidores, né? A gente vai defender o fim da FUNASA. O pessoal vai... Eles são parentes, né? Exatamente, eles vão se... exatamente. E aí eles vão tender a se aliar a outros grupos pela manutenção da FUNASA. E quem está apoiando a manutenção da FUNASA muitas vezes é quem tem interesse naquele recurso, etc. Então, a luta política é justamente essa, né? A gente tem no Brasil, o Brasil ele é governado por um sistema de representação, né? Um sistema de democracia representativa. Se fala que a democracia é o governo do povo, não é isso? Mas na prática não é governo do povo, mas governo feito por representantes eleitos pelo povo, né? Então a gente fala que é um modelo de democracia representativa. E nesse modelo a participação ela se dá de maneira indireta. Quer dizer, não é o povo que levanta, vai lá e governa o país, né? Mas são representantes que o povo escolhe para fazer o governo, né? Para fazer a gestão das coisas do Estado, da coisa pública, gestão dos interesses da sociedade. É isso? Então a gente fala que a participação nesse modelo ela é indireta, ela é periódica e ela é formal. Ela é periódica porque ela só acontece na época de eleição, né? Quer dizer, você só escolhe representante ali na hora da eleição. E ela é formal porque a técnica de escolha dos representantes ela está definida em lei, está definida nas regras que regem o processo eleitoral. Está formalizado, né? Por isso que a gente fala que é formal. E um elemento chave dentro do modelo de democracia representativa é a ideia do mandato do representante eleito, né? Então, nesse modelo, a gente está sempre se relacionando não com... o Estado é gerido pelos representantes eleitos pela sociedade. E eles têm um mandato para fazer essa gestão. Então, a gente atribui a esses representantes um mandato para que eles façam a gestão da coisa pública. Por que a gente está colocando isso? Porque nesse modelo de democracia representativa, essas três características são chave. E nós vamos ver que quando a gente passa para um outro modelo, que é um modelo de democracia participativa, de novo, a gente vai ter esse dilema, esses problemas da representação. Quer dizer, você, falando no caso do Conselho agora, Conselho de Saúde, por exemplo, né? Tem uma vaga lá, um assento ou vários assentos para representantes indígenas. Quando você define esse nome dessa pessoa que vai representar, existe uma expectativa de que ele não seja representante só da sua aldeia ou só do seu grupo, mas que ele seja representante de uma coletividade maior. Então, de novo, aí tem aquela história de ser um mandato mais geral, né? E não só do seu grupo social a que ele está ligado diretamente. Ainda em relação ao mandato do representante dentro de um conselho, né? Ele é nomeado para um conselho e lá dentro ele tem liberdade de defender as posições que ele achar que deve. Ainda que essas posições não sejam necessariamente o que pensa a comunidade, ou o que pensa o seu povo, ou o que pensa a sua sociedade, que o colocou lá, ou a sua organização, né? Então, essa questão da liberdade, do mandato livre da parte do representante também acontece dentro do Conselho. E, por fim, a questão de ser irrevogável ou não ser irrevogável. No caso do representante do Conselho, o mandato pode ser revogado, né? Quer dizer, você definiu o representante, mandou lá uma ata dizendo que o representante vai ser fulano de tal para aquele conselho. Se daqui 3 meses a organização avaliar que aquela representação não está sendo satisfatória, ela pode revogar e nomear uma outra pessoa. Aí tem os mecanismos para isso, o regimento interno do conselho normalmente vai prever isso, né?
Então, a gente está dizendo isso por quê? Porque muito do que se diz em torno da democracia participativa, para o conselho, algumas pessoas falam em democracia direta, né? Eu acho que não é bem por aí, mas se fala muito de que essa democracia ela tem uma qualidade melhor em função da presença de pessoas ligadas ao movimento social dentro dessas instâncias de decisão. Mas, na verdade, ela repete uma estrutura conceitual que é a estrutura da representação. Então, os mesmos problemas de representação que a gente tem com o vereador, com o prefeito, com o deputado, nós vamos ter com o conselheiro, numa escala menor. E aí tem essas classificações. A gente falou agora de democracia representativa, né? Tem um outro conceito importante que é o conceito de democracia participativa. Algumas pessoas, alguns analistas dizem que conselho a gente pode classificar como democracia participativa. Eu acho que não é bem por aí, né? Que ele ainda é um modelo de representação, né? O que a gente tem como democracia participativa, quais são os institutos que a gente tem mesmo, né? As normas que a gente tem em relação à democracia participativa? São basicamente 3, né? Que é o plebiscito, referendo e iniciativa popular de lei. São os 3 mecanismos de democracia participativa, ou seja, aquela em que a população diretamente ela vai, toma uma decisão e participa de uma decisão sobre uma questão de interesse da sociedade, né? O plebiscito, por exemplo, né? Plebiscito para tomar uma decisão em relação à forma de governo, ou à forma de sistema de governo, né? Como a gente já passou por alguns plebiscitos que é para definir isso, né? Vamos ser parlamentarista ou presidencialista? É uma república ou é uma monarquia? Então, essas grandes decisões, muitas vezes, podem lançar mão do plebiscito, né? E aí todo mundo vai e aquilo que a população decidir, está decidido, né? É diferente, por exemplo, de você eleger o representante que vai depois no Congresso, no processo lento lá interno, formular as leis. Você elege o representante, mas não tem nenhum controle sobre o que ele vai fazer depois. No caso aqui da democracia participativa, não. Você tomou a decisão ali no momento da votação, o resultado final está decidido e não tem mais um processo subsequente de elaboração, né? O referendo é um sistema em que o Estado, o poder legislativo, ele formula uma proposta e depois submete essa proposta a uma consulta universal, como o referendo sobre a comercialização de armas, né? É um bom exemplo. O governo, o Estado, né, formulou uma proposta e submeteu à população. A população achou que não era o caminho e foi, né, foi acatada a decisão da população. Então, é um mecanismo que a gente chama de democracia participativa, né? Aí a população participa daquela decisão e toma essa decisão. E a iniciativa popular de lei é um mecanismo que prevê que a população pode elaborar um projeto de lei e submeter ao legislativo. Aí tem as regras lá, eu não vou entrar aqui em detalhe, né? Mas, por exemplo, você pode colher um mínimo de 1% de assinaturas, 1% do eleitorado, né? Assinaturas de 1% do eleitorado, distribuído por no mínimo 5 estados, e tem outras regrinhas lá, eu não vou entrar aqui, né? Mas é um mecanismo em que a população se mobiliza e formula uma proposta de lei e apresenta essa proposta para o legislativo, que depois vai validar e fazer os trâmites para tornar aquilo uma lei assumida pela administração do Estado. Então, isso é o que a gente chama de democracia participativa. Algumas pessoas, alguns estudiosos, colocam aqui abaixo desses 3 instrumentos a participação em conselho, a participação em comitê, o orçamento participativo, o que mais? Comitê de bacia, comitê de bacia do São Francisco, etc.
as audiências públicas, consulta pública também. Então, alguns analistas colocam isso aqui abaixo e chamam tudo isso de democracia participativa. Eu prefiro separar. Eu acho que, por exemplo, um comitê de bacia, ele não é necessariamente um modelo de democracia participativa, porque quem está participando lá não é uma participação direta, né? É uma participação por representantes. Tem um dilema aí dentro do movimento indígena, se vale a pena ou não ficar participando de conselho, né? Que é um pouco aquela angústia de vocês aí, se... Bom, nessa situação, briga com o PMDB, com tanto poder em cima, né, manipulação, etc., vale a pena continuar? Quer dizer, o depoimento da Cristiane aponta na direção de que não só vale a pena, como o movimento disputou mais vagas para mais representantes dentro daquele espaço. Por que fez isso? Por achar que ali é um espaço, vamos dizer, que vale a pena estar presente disputando as ideias e as propostas, né? Se não houver essa luta para atuar dentro desse espaço, acaba que as decisões vão ser tomadas de forma atropelada. Então, muitas vezes é importante ter um bom representante dentro do espaço, até mais de um, vários, né? Para confrontar, fazer essa disputa ali dentro. Mas tendo em vista que não é só ali dentro. Tem todo o trabalho feito para além daqueles espaços, né? Então aí a gente cai naquela pergunta ali, como classificar a participação nos conselhos gestores de políticas públicas? Aí eu estou chamando conselhos gestores essas várias instâncias, né? Comitê de bacia, etc. Os conselhos, eles são democracia representativa, são participativa, democracia direta, o que é isso, né? Como é que a gente classificaria um conselho, por exemplo? Ele é um instrumento de democracia direta? Indireta, né? Porque a participação se dá via representantes, não é isso? Direta é quando a população se reúne em assembleia ou se reúne através de um mecanismo de participação numa votação, etc. E aí vai lá diretamente, cada pessoa representa a si própria, vai lá e toma a decisão que ele acha como a eleição direta, né? Então não é direta. É participativa? Participativa ou representativa? Um conselho é mais representativa, né? Embora em função da escala, por exemplo, você está falando de um conselho municipal de saúde. Então você ali tem condições de controlar mais quem é o representante, definir, às vezes até ir mais gente para a reunião do conselho, né, conselho tutelar. Então o controle que a sociedade tem sobre o mandato, ele é maior em função da escala, ser uma escala menor, de local, etc., né? Mas ainda assim o mecanismo formal é um mecanismo de representação. Quer dizer, alguns textos até a gente encontra falando, né, a participação popular na gestão de políticas públicas. Mas, na verdade, não é a participação popular no sentido do povo participando da gestão. São os representantes do povo. Representação também. Então, o que acontece é que, quando a escala é uma escala local, municipal, existem, por exemplo, a possibilidade de fazer assembleias, assembleia de bairro, assembleia setorial, oficinas maiores com mais gente para orientar a atuação do representante. Mas, na maioria dos casos, é definido o representante e não há um diálogo muito frequente do representante com sua base. Então, aí mantém-se o funcionamento na prática, é o funcionamento da representação ainda. Então, tem muitos textos falando disso, falando da participação popular. Chega a se falar que a população indígena está participando da gestão de determinadas políticas, como eu já cheguei a ver também. Mas, na verdade, não é a população indígena, são os representantes de organizações indígenas. Então, essa coisa são termos que se usam muito no discurso e até em documentos, mas que denota uma pouca precisão, uma coisa muito vaga, né?
dizer que a população indígena está participando. E isso é muitas vezes usado até como legitimação, né? Para dizer que aquela decisão tem o aval, tem a concordância da população indígena. Na verdade, às vezes não tem, né? Quando muito, tem o aval do representante, que não necessariamente é a visão da população. E ali outro aspecto importante é que a gente fala várias coisas relacionadas à participação, né? E em termos didáticos, a gente poderia ali detalhar um pouco mais até outros atributos da participação, mas existem vários estilos e entendimentos sobre o que é a participação. O primeiro slide a gente falou isso, né? A participação, ela é entendida de maneira diferente por diferentes atores. Então, para o Estado, a participação é uma coisa, para a organização da sociedade é outra. E, às vezes, dentro da sociedade tem vários entendimentos do que é a participação. Então, eu enumerei ali 5 modelos de participação. Assim. O primeiro é a participação que a gente chama de participação manipulada. O que é a participação manipulada? É aquela participação onde a pessoa é levada, convidada, chamada a tomar parte de uma decisão, ou de um fórum, ou de uma estrutura, de uma conferência, etc. E ela sequer tem conhecimento do que está se tratando ali. Então ela está participando mais como uma presença. Então chega o político, traz 2 ônibus de indígena e vai para um evento e depois fala, não, os indígenas estão participando do evento. Estão participando daquela ação ali, mas mais como figurante, como diz, né? Se você perguntar para algum indígena ali da plateia o que ele acha daquele tema, às vezes não sabe responder. Isso acontece com indígena, acontece com não indígena, com ribeirinho, com população extrativista, com trabalhador, etc., né? E a gente cansa de ver isso no interior, aí, várias situações, em época de eleição, por exemplo, né? O chefe do executivo, o prefeito, às vezes libera o ponto facultativo para todo mundo para ir para determinada atividade. Libera carro. As pessoas vão, mas muitas delas vão para encher o espaço ali, né? Noção de conselho consultivo. O nome já está dizendo, né? É um conselho para consulta sobre determinado tema. Outros instrumentos de consulta, conferência, audiência pública, acontece muito, né? A audiência pública sobre a hidrelétrica do Madeira, por exemplo, aconteceu, né? O Estado tem lá as normas para realizar aquela consulta, né? Vai e tem a participação de representantes de organizações locais, sociais, etc., no número até relativamente alto, se a gente for considerar, mas não existe nenhum mecanismo que garanta que aquela consulta vai ser incorporada nos procedimentos seguintes. Quer dizer, às vezes a consulta fica por isso mesmo. Você ouve o que as pessoas estão dizendo, ouvem as queixas, as reclamações, registra isso na ata, mas não existe nenhuma garantia de que aquelas reivindicações, aquela pauta, vai ser depois incorporada na política. Às vezes é incorporada, mas às vezes não. Essa atribuição é do Estado. É o poder executivo, né? O Estado é que define o que ele vai incorporar na política e o que ele vai deixar de fora, né? E em muitos casos essa consulta é feita apenas como um mecanismo formal, de praxe. Está na lei que tem que fazer, então vai fazer, mas sem nenhuma consequência futura, né? Tem a participação funcional, que é uma outra categoria também. Alguém até já falou aqui, né? Basicamente, tudo isso que a gente está dizendo aqui, em termos mais conceituais, a gente fala disso cotidianamente, né? Quando trata dessa questão da participação. A participação funcional, por exemplo, está muito ligada à implementação de ações, né? Então, muitas vezes o Estado precisa da participação da população para tornar efetivas as suas ações, para tornar eficaz
as suas ações, né? Alguém citou um exemplo aqui da Funasa, por exemplo. Não, vocês têm que ir lá para me ajudar, né? O agente do Estado chama a organização local, a associação, a população, a comunidade, para ajudá-la a implementar determinada coisa. Então, a comunidade participa, sim, disso, mas com um objetivo funcional, um objetivo utilitarista, vamos dizer assim, né? Para tornar mais efetiva aquela política ou aquela ação. Muitas vezes executando coisas, fazendo coisas. Não é para decidir e não é para tomar parte na definição, no desenho da estratégia, nem nada. É mais uma coisa de execução, de implementar ações, né? Então isso também é bastante utilizado, né? Subindo assim no nível de qualificação da participação, tem a participação interativa, que a gente chama, né? Essa aí tem mais a ver com a percepção mais corrente nossa do que é a participação. Quer dizer, a gente não quer participação para estar lá só de enfeite, né? Não é para manter uma pessoa no conselho só para dizer que está participando. Também não é para ser só consultado, sem que depois as decisões sejam efetivadas, né? A participação interativa, ela pressupõe que você vai interagir na tomada de decisão, você vai influenciar e o seu interlocutor vai dialogar com você para qualificar aquela tomada de decisão. Então, essa é um nível de participação um pouco mais elaborado, né? E às vezes acontece, dependendo da oportunidade, da situação, da abertura que ocorre em relação à política que está sendo negociada, às vezes essa interatividade acontece. E às vezes há uma oportunidade do movimento efetivamente influenciar e tomar parte em algumas decisões, né? Então, esse é um mecanismo. E, por fim, existem outros, mas acho que para encerrar aqui a nossa conversa, a participação como automobilização. Quer dizer, essa aqui não depende tanto do outro, quer dizer, não depende tanto do Estado estar dialogando com você, mas você próprio, com a sua comunidade, com o seu povo, né? Você se auto-organiza e parte para a reivindicação e implementação de propostas. É uma automobilização e uma auto-organização para participar daquela ação. Então, é uma coisa que é mais ligada à autonomia de cada grupo social, né? O grupo social se mobiliza e decide que tipo de participação ele vai implementar e orientado para que atividade, para que estratégia, etc., né? E aí, em função dessa mobilização, dessa auto-organização, dessa autoparticipação, né, o Estado se achega aí para discutir em bases mais autônomas, né, com o movimento social. Então, na prática, isso aqui vai estar acontecendo tudo junto, né? Então, você tem conselho onde claramente a estrutura é de manipulação, mas em algum momento ele pode se abrir para uma coisa mais interativa, em outras situações o movimento pode se mobilizar e partir para uma ação direta em cima de um tema que é tema do Conselho. Por exemplo, o Conselho está discutindo lá a questão da Funasa. A comunidade indígena pode se mobilizar e fazer uma ação que vai de encontro àquela reivindicação que está sendo tratada dentro do Conselho e, por exemplo, ocupar uma sede de Funasa ou fazer alguma ação direta, né, indo direto ao ministro. E aí depende da estratégia de participação que o próprio grupo define, né? Então, na prática, isso tudo aqui vai estar misturado, acontecendo ao mesmo tempo em situações diversas, né? E a participação institucionalizada pode refletir esses diferentes tipos de participação. É a frase ali do final para encerrar esse tópico, né? Dentro de um conselho, dentro de um comitê, você vai ter essas participações acontecendo aí em diferentes níveis, em diferentes momentos, né? Então é só para a gente estar de olho nisso e saber em que momento há uma tentativa de manipulação, em que momento está se fazendo apenas uma consulta. Acho que essa questão da consulta ela é chave nesse debate, né? E em que momento está se abrindo a possibilidade de deliberação interativa, ali, de tomada de decisão de forma corresponsável, né? Ok, considerando então essas várias dimensões aí da participação, eu formulei ali aquele quadrinho, mais para a gente ter uma
uma ideia muito breve, resumida, né, mas do desafio que é a formulação de uma política pública, né? Também é outro equívoco que se comete muitas vezes, que fala que os conselhos, os comitês são instâncias de formulação de política pública. Normalmente não é. Não é ali que se formula a política. E a gente vai ver como é que se dá isso, né? Nós podemos pensar numa sequência, né, daqui para cá, em que você tem no começo aqui um problema que é manifestado pela sociedade, né? Por exemplo, um problema na área de saúde, um problema na área de educação, moradia, etc. E a sociedade passa a demandar uma solução para aquele problema. E quem tem a atribuição de buscar uma solução, de ofertar uma solução, é o Estado, né? Então há todo um trabalho de mobilização e de participação para definição do que é o problema, de qualificação desse problema e de levar esse problema até o Estado para que ele seja colocado na pauta do Estado. Correto? Isso é um esforço grande de participação, que não é aquela participação institucionalizada que a gente viu, né? É uma participação que não tem regras muito definidas. Está no domínio da automobilização também. Está no domínio da automobilização, quer dizer, é o momento em que a população, o grupo social se mobiliza, ele próprio se organiza para levar aquele problema para negociar com o Estado. Isso acontece de várias formas, pode acontecer das formas mais diversas, né? Às vezes pela via parlamentar, às vezes leva o problema para o legislativo, deputado, vereador, né? Às vezes não, às vezes vai direto no executivo, no ministro, no secretário de Estado, etc., né? Então é o momento em que se formula o problema e faz uma pressão da sociedade sobre o Estado buscando uma solução para aquele problema. O abril indígena seria um exemplo? O abril indígena é um exemplo. É o momento em que a sociedade indígena, né, a comunidade indígena, pressiona o Estado para buscar soluções para vários problemas que o movimento define como prioritários. Correto? Aqui você tem participação na definição do problema, aqui você tem participação na pressão, na negociação, na pauta que se elabora, né? Na definição da pauta, no diálogo com os agentes do Estado. E, finalmente, você tem uma situação em que o Estado, que até então ignorava aquele problema e que era deixado de lado, ele passa, então, numa situação hipotética, né, a reconhecer que aquele problema existe e que o Estado precisa agir para resolver aquele problema. Aqui também você tem participação, porque até fazer o Estado reconhecer isso é uma longa luta, né? Uma vez que o Estado reconhece, aí parte-se para um processo de formulação da política, que também pode ser os mais esquizofrênico, né? Você tem aquela situação em que você pauta, por exemplo, a discussão no legislativo, projeto de lei, né? Algum parlamentar, senador, deputado, assume aquela proposta, encaminha um projeto de lei, aí faz todo o trâmite lá dentro do Congresso, etc. É uma via. Você tem uma outra via em que o executivo, o secretário de Estado, o ministro, né, assume aquele problema e propõe uma política que pode passar pelo Congresso ou não, às vezes sai como medida provisória ou com um rearranjo interno dentro do executivo. Então você tem as maneiras mais variadas que o Estado tem de responder a um problema. Essa formulação, muitas vezes, ela acaba sendo feita dentro de gabinete. Quer dizer, a população ela participa pressionando até o momento da formulação, mas a formulação é extremamente complexa. Muitas vezes é muito técnica e fica restrita a gestores públicos, a representantes parlamentares, etc. E aí tem a briga, né? Aí é a luta, de novo, né, para encaixar os vários interesses, para, né, acomodar aí as várias tensões no processo de formulação. Tem todo um debate relacionado à participação, que é a participação na formulação de política pública. Isso aqui é um nó que não está resolvido.
Se fala muito, durante um período aí que eu estava mais envolvido com essa história de conselhos, se falava muito que o conselho era uma instância de formulação de política pública. Depois esse papo foi meio... se viu que não era por aí, que a política não é formulada em conselho. Ou pelo menos não nesses modelos de conselho que a gente está acostumado a lidar, né? Então tem todo um debate relacionado à formulação da política, que é o coração do negócio, né? Quer dizer, a hora que você define as regras, como é que vai funcionar, etc., né? Princípios, como é que vai ser a participação, o controle social, o recurso. A política vai estar atrelada a qual estrutura do Estado, como a gente viu, né? Da área de saúde indígena. É ligado à secretaria do Ministério, é a FUNASA, é outro, né? Então, essa decisão da formulação, ela é um ponto crítico aí da história. E é um momento em que há uma grande dificuldade do movimento social em participar. Né? Bom, uma vez resolvido o problema da formulação, parte para a implementação. Formulou a política, tá? Tem normas, tem regra, tem lei, tem procedimento, tem, né? Tem dinheiro, tem orçamento. Aí parte para a execução daquela política. E é aí que surge a história do conselho. Normalmente, né? Eu estou dizendo aqui um modelo bem básico, assim, bem sintético, simples, que é para a gente visualizar essa problemática, né? E aí surge a ideia do conselho e a proposta. Normalmente a regra, a norma já traz embutida a criação do conselho gestor da política pública, né? Então, a gente viu o processo de participação desde aqui do início, e lá no final abre-se uma via, um mecanismo formal, legal, institucional, de participação de representantes indígenas dentro do Conselho. O que isso mostra? Que não dá para jogar todas as fichas aqui, já que tem todo um processo anterior de formulação. Né? E muitas vezes o movimento não participa da formulação da política e depois tem que participar da gestão, tem uma vaga lá para gestão. Então, como é que fica isso, né? Você vai ajudar a gerir uma política que você não ajudou a formular. Então, aí a história do conselho, ele surge como um mecanismo de implementação, de execução e também de monitoramento e avaliação. Então, 3 elementos para a gente fixar, né? A participação se dá ou não por diferentes meios e canais formais e informais ao longo do processo de formulação e implementação da política, e não apenas só no conselho. Então é importante que haja uma ligação entre todo o processo de formulação, de negociação da política e depois a atuação do representante. Então, para a gente não perder de vista isso. A formulação é quase sempre uma atribuição exclusiva do Estado. Quer dizer, de novo, aí a questão da formulação da política, né? Numa situação ideal, vamos dizer assim, seria importante o movimento atuar na formulação. Eu acho que existem algumas tentativas e algumas negociações nesse sentido. A ideia, por exemplo, a história de alterar a configuração da saúde indígena, né? Uma tentativa do movimento intervir na formulação de uma política. Mas, às vezes, não tem pernas para o detalhamento técnico, vamos dizer assim, né? O amarramento da proposta técnica da política. E aí é um ponto crítico também, né? O Conselho é criado mais como uma instância de controle social e menos como instância de participação nas decisões. Depois a gente vai ver também por que isso ocorre, né? Mas, normalmente, a história do Conselho Gestor fica reduzida a uma proposta de conselho de controle social, que é diferente, né? Uma coisa é você fazer a gestão, outra coisa é você fazer o controle. Né? E a gestão, normalmente, como o Estado formulou a proposta. O Estado é que tem o domínio técnico da política pública. O Estado é que tem o dinheiro.
o Estado é que tem os técnicos, é que tem o corpo administrativo, é o Estado que vai fazer a gestão. Então não dá para dizer que essa gestão ela vai ser feita de maneira efetiva por um conselho. Então, normalmente o que acontece é que se diz que é um conselho gestor, até nominalmente, né, isso está definido como um conselho gestor, mas na prática a gestão é feita por um órgão governamental, que detém orçamento, que detém as normas todas dos procedimentos administrativos, etc. E o que seria um conselho gestor é reduzido a um conselho de controle, onde são apresentados os orçamentos, as propostas, o que vai ser feito, né, o que não foi feito, o que deveria ser feito, e aí vem toda aquela disputa que ocorre, né, na hora da implementação da política, né. E também o conselho como uma instância de monitoramento e avaliação, quer dizer, é muito mais de acompanhar a implementação, de monitorar, de controlar, saber se está sendo feita, se não está, por quê, né, do que propriamente de fazer a gestão. Então, esse é uma das questões relacionadas à atuação nos conselhos, né? Qual que é o quadro geral? Quer dizer, pegando aqui do início, o Estado é que, a priori, é o Estado que define, que decide se vai fazer ou não a conferência, né? Se vai ou não proceder esse mecanismo, esse instrumento de consulta à população. Se ele achar que não vai fazer, não tem quem obrigue o Estado a fazer, né? Então, a decisão de fazer ou não é quase que exclusiva do Estado, né? O Estado também, além de definir se vai fazer ou não, é ele que define as regras, define os temas gerais e as regras de participação. Então, normalmente, quando anuncia-se a conferência, por exemplo, de meio ambiente, a conferência das populações indígenas, conferência de população tradicional, são várias conferências. Conferência de saúde, né? Normalmente, quando anuncia, já anuncia com o escopo definido, né? Já está definido quais serão as regras de participação e quais os temas prioritários. Dentro de saúde, conferência de saúde, o que vai se discutir dentro da conferência? Isso já vem pronto praticamente, já vem uma orientação definida, né? As conferências ocorrem, então, no âmbito estadual e nacional. Aí tem todo aquele processo de tirada de delegado, né? A realização das pré-conferências, das conferências estaduais, para levar propostas para a conferência nacional. Isso aí também é um processo que vocês já participaram, né? Pelo menos alguns de vocês acho que já vivenciaram isso. E na conferência ocorre, então, um processo de formulação de propostas e diretrizes gerais. Quer dizer, não tem como, numa conferência, se entrar num detalhamento técnico das propostas. Normalmente se atém a questões mais gerais. E aí é hora de pegar aqueles problemas identificados lá no slide anterior, né? E pautar dentro do documento da conferência, apontando problemas e apontando alternativas de solução. Então você tem aqui, nesse momento, quer dizer, até aqui você não tem a participação. É o Estado que define, é o Estado que define o que vai fazer e quais são as regras, quais são as condições de participação. A população se mobiliza para participar aqui, mas é uma participação prioritariamente por consulta. E em seguida há uma dispersão, quer dizer, acabou a conferência, tem um documento formulado, aquilo fica com o Estado, eventualmente pode ficar também com o conferencista, né? Mas a conferência, enquanto instância, ela se dispersa aqui. Ela não volta a se reunir de novo com aquele quadro. A próxima já vai ser com outro quadro, com outros representantes, com outro. Aí começa de novo o debate, né? Se for a mesma pessoa, é coincidência. E aí tem então o que a gente chamou aqui de dispersão, né? Então você tem um momento aqui de mobilização, mas que no fundo é um processo de consulta, de análise, de reflexão coletiva sobre determinados problemas, que são incorporados pelo Estado ou não. Isso aí vai depender da orientação da política pública, do gestor governamental, etc.
O que normalmente acontece é que a conferência ela aborda temas variados, né? E aí, de toda aquela lista de temas e propostas elaboradas, só algumas é que o Estado vai efetivamente tornar realidade, né? A grande parte fica como propostas no papel, né? Então, retomando aqui, é válido o processo de participação em conferência? Quer dizer, a gente viu aqui nuances assim, muito gerais quais são os pontos marcantes disso, né? Mas é preciso reconhecer, né, um evento como uma conferência e toda a mobilização que ela exige, a mobilização no Estado, às vezes no município, as conferências municipais, o debate que é feito ali, a tirada de delegados, a conferência estadual de novo, né? Todo aquele debate, sistematização da problemática social, o conhecimento, que muitas vezes a pessoa vai para a conferência sem saber direito o que ela vai tratar ali, né? E aí tem todo um processo de conhecimento, de troca de informações, etc. E até chegar à formalização de um documento final de uma conferência. Então, esse processo é um processo educativo, né? Tanto para o Estado, para os agentes públicos, quanto para as pessoas da sociedade que participam. Então, permite ao Estado conhecer os problemas, questionamentos e propostas da sociedade em relação a um determinado tema. Então, da parte do Estado, a visão do Estado é de absorver as propostas que a sociedade está fazendo e receber aquelas análises, aquelas considerações que a sociedade faz. Para muitos gestores públicos, isso é um fator importante. É a partir daí que eles vão tecnicamente tentar amadurecer algumas propostas internas ao Estado, né? Serve de subsídio para a formulação de políticas estatais. Então, as conferências, bem ou mal, são um subsídio, né, que podem ser considerados ou não, mas representam uma mensagem que vem da sociedade, né? E que pode orientar de alguma forma a atuação do Estado. Permite aos participantes que os participantes ampliem os conhecimentos do tema tratado e sua própria ação política posterior. Muitas vezes o aprofundamento de um debate no âmbito da conferência influencia na ação futura do próprio movimento. Então, da mesma forma que a participação num conselho também pode influenciar a atuação do movimento futuramente. Você está ali no conselho, você está tendo acesso a atas, documentos, os orçamentos, né? As diretrizes da política, isso tudo você pode levar para o movimento. E alimentar a atuação do movimento, alimentar as propostas do movimento fora do conselho. Então, acho que isso são os aspectos positivos aí da participação nessas instâncias, né? O funcionamento dos conselhos na prática, né? Quer dizer, o trabalho da Luciana foi no sentido de analisar como têm funcionado os conselhos na prática. Quer dizer, claro que sempre confrontando isso com o modelo ideal de como eles foram concebidos, né? Mas visualizando como é que hoje tem se dado na prática, né? Então aí tem vários conjuntos de questões, né? O primeiro ali é a questão da pluralidade nos conselhos. E aí eu destaquei ali, sublinhei a questão da paridade. Esse é um dos temas mais centrais na discussão de conselho, é a discussão da paridade. Existem diferentes interpretações, né? Mas normalmente o que a Luciana mostra é isso, que normalmente a paridade ela sempre é construída ali de maneira a garantir vantagens para o Estado na hora das decisões. Então você tem aquela história de que não, o conselho é paritário, tem 50% das vagas para a sociedade civil e os outros 50% para o Estado. Mas a sociedade civil tem um monte de segmentos. A sociedade civil é multifacetada, tem vários segmentos e muitas vezes tem uma tendência do Estado a empurrar instituições que não são necessariamente instituições da sociedade civil. Eu já vi, por exemplo, conselhos em que a Caixa Econômica é tida como sociedade civil, da sociedade civil, Banco do Brasil, etc. Então aí você fica com um peso enorme do Estado dentro da representação da sociedade civil.
Outra questão, outro conjunto de questões é relacionado à relação entre conselheiro e sua entidade. O conselheiro é um representante, não é isso? A gente viu aqui. E aí emergem várias questões relacionadas ao papel do representante, ao mecanismo da representação, que é sempre um mecanismo complicado, né? Normalmente a representação se dá, não é nem da população, é a representação da organização indígena que nomeou aquele representante. E em alguns casos até existe uma tentativa de burlar esse processo e fazer uma nomeação de pessoas, QI, né, que não necessariamente é uma representação institucional, né? Então isso também é um ponto problemático da composição dos conselhos. A qualificação dos conselheiros foi falado aqui também, né? O fato de que muitas vezes o conselheiro não tem a qualificação, a preparação para atuar num conselho. Por quê? Lá você vai ter uma demanda de conhecimento técnico, acadêmico, científico às vezes, né? Que muitas vezes o conselheiro não detém. Então ele fica meio que refém do conhecimento do outro, né? Do conhecimento dos agentes do governo, etc. Então esse problema do conhecimento, da capacidade, aparece em tudo quanto é conselho, tem essa história. Em alguns casos tem até propostas, por exemplo, de investimento. A gente convive direto lá com isso no IEB. A história da capacitação de conselheiro, né? O tempo todo o pessoal demanda. O que mais? O controle do Estado sobre a agenda e sobre temas. Isso também é recorrente, a gente já falou, né? Quer dizer, o que acontece, nós vimos naquele esquema da formulação da política, né? Que lá no final, na criação do Conselho, no fundo é o Estado que detém o recurso, é o Estado que detém os instrumentos, né? Os mecanismos administrativos, a presidência do Conselho. Então existe uma preponderância do papel do Estado na vida do Conselho. Isso não dá para ignorar. E, além disso, na própria definição de quais são os temas que o Conselho deve tratar e qual vai ser a agenda que o Conselho vai estar implementando, né? Então, isso é muito comum também. Basicamente, todos os conselhos estão colocados diante desse dilema de ter um grande ator que é o Estado definindo e sendo o ator hegemônico, vamos dizer assim, né? A recusa do Estado em partilhar decisões. Aí tem uma lista ali de pérolas, né, que a Luciana sistematizou, né? Quer dizer, o Estado, quando ele percebe que o Conselho está funcionando como uma instância que requer poder, que está tomando parte do poder, ele reage àquilo burlando o Conselho, né? E ali a primeira fase eu acho que é emblemática, quer dizer, o governo não pode evitar o Congresso, porque o enquadramento jurídico do Estado brasileiro requer que o governo considere o Congresso, né? Tem toda a vinculação, os pesos e contrapesos, as normas, etc., que o governo não pode ignorar o Congresso, mas ele pode evitar os conselhos. Quando o conselho incomoda muito, quer dizer, começa a se criar uma situação de controle, de cobrança, de transparência, o Estado pode passar por fora, né? Correr por fora e passar por cima do conselho. E aí é a luta política acontecendo ali e o conselho tentando fazer valer o seu papel e o Estado tentando fazer valer o seu poder e etc., né? Então, de novo, a gente tem um processo aí de luta política, né? Fica dessa história toda é aquilo que a gente falou do desafio da luta política, né? Onde você tem, de um lado, a luta institucional em conselho, ou na Câmara, ou no Congresso, etc., e você tem também a ação mobilizadora, quer dizer, a atuação do movimento nas suas mobilizações e na sua participação na vida política do país, né? São duas faces do processo de participação e vão estar acontecendo ao mesmo tempo ali, não tem como separar uma coisa de outra. Se separar isso, a coisa não, sabe, fragmenta e aí fica lá o conselheiro isolado de tudo que está acontecendo no âmbito do movimento, etc.